Quem será que tem a melhor proposta econômica para o nosso Brasilzão aqui? Bonitões, eu fiz uma pesquisa, peguei o plano de governo dos dois candidatos e eu quero trazer aqui para você. E eu vou dizer ao final desse vídeo a minha opinião sobre qual é a melhor proposta econômica para o nosso país. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo é o mais importante que eu já fiz até hoje nesse canal. Então, bora lá pro vídeo sem mais enrolação. Já vamos colocar você aí direto na tela, né? Olhando a tela aqui. E vamos lá, direto, né? Antes da gente de fato entrar no cerne, né, da apresentação, né? Que é dizer qual é de fato a melhor proposta econômica para o Brasil, eu quero trazer aqui para você algumas verdades, tá? Que são independentes de política, ok? Então vamos lá, qual que é a primeira verdade, tá? Você vai continuar aí, no seu lugar aí, você vai continuar aí no dia 1º de janeiro. Então, o que você precisa saber, o que você precisa fazer, na verdade, é buscar o conhecimento que for necessário para você conquistar o que você quer na sua vida, independente de político A ou político B. Então, você vai continuar aí do seu mundo não vai acabar. Ok? Vamos lá. Segunda verdade, tá? Eu não espere por governo nenhum. A maioria dos políticos só estão interessados nos seus próprios interesses. Ok? Então, não espere ajuda de nenhum governo. Não espere. E não espere a ajuda de nenhum político especificamente. Porque a grande maioria deles, quase todos, estão apenas interessados nos interesses deles, tá? Então, não esqueça disso, não se esqueça disso. Outra coisa, quando a gente fala de economia, eu sempre falo isso para vocês aqui, sempre falo. Bonitões, eu sempre estou falando, presta atenção. Economia não é uma coisa simples. Economia é um organismo complexo e os efeitos, quando você começa a mexer na economia, eles demoram, tá? Algumas coisas têm um reflexo muito rápido, mas a grande maioria você consegue ter essa resposta com meses e anos depois. Só aí que você vai sentir de fato como é que está aquela economia daquele país ou de uma forma geral. Beleza? E a outra coisa é, não espere para viver de uma aposentadoria, por exemplo, do INSS, porque isso nunca será suficiente. Não é apenas um trocadilho. Olhe só olha para os aposentados. Você conhece alguém que é aposentado? Esse aposentado, eu tenho absoluta certeza que esse aposentado ele ganha menos do que quando ele estava trabalhando. É uma realidade mundial, não é só no Brasil, é uma realidade mundial. Então, por isso que eu estou te falando, não espere para viver só da sua aposentadoria. Isso nunca vai ser suficiente para você. Ok? Busque outras fontes de renda. Vamos lá, então. Mais uma vez, antes eu preciso colocar, né, você dentro do que de fato faz uma economia, o que faz um país ser próspero. Então é isso que eu vou falar agora nos próximos slides. O que de fato faz um país próspero? Vamos lá para a tela. Bom, são algumas coisas, mas acho que a mais importante delas é a produção e o consumo. Se você, por enquanto, não está entendendo, fica até o final desse vídeo. Fica até o final desse vídeo, que esse vídeo é muito importante. Produção e consumo. Quando você tem uma produção alta e consumo, né, você gera emprego. Quando você gera emprego dentro de um país, você aumenta, né, ou melhora a distribuição de renda dentro desse país. Quando você aumenta a distribuição de renda dentro de um país,
você aumenta o poder de compra da população. Quando você aumenta o poder de compra da população, o valor da sua moeda, o valor da moeda daquele país, ele aumenta. E, consequentemente, isso gera uma melhor qualidade de vida para a população. O simples fato de uma produção forte e o consumo forte, né, acontece, gera esse efeito cascata que você não vai ter esse efeito em um mês. Quando você começa a gerar emprego, a economia começa a melhorar com 3, 4, 5, 6 meses, as coisas começam a andar. Muito bem, né? O segundo ponto, tá? Educação. A educação é outro fator chave para o crescimento econômico e para a prosperidade de um país. Por quê? Porque a educação ela gera mão de obra qualificada. E quando você tem uma mão de obra qualificada, a tecnologia daquele país melhora, ok? E quando a tecnologia melhora, existem inovações. E tanto a tecnologia, quanto a inovação e quanto a mão de obra qualificada permite com que aquele país produza mais, melhor e mais rápido. E isso tudo aumenta aquele efeito cascata que eu comentei no item 1, tá? Que é o quê? Basicamente, gera mais emprego, aumenta a distribuição de renda, aumenta o poder de compra, valoriza a moeda e melhora a qualidade de vida. Tudo isso, a educação é um outro grande pilar muito forte, tá? Depois disso, a gente tem aí o terceiro ponto, a liberdade, tá? A liberdade são aí, em primeiro lugar, a gente coloca as liberdades individuais, onde a gente está falando a liberdade de vida, a liberdade religiosa, a liberdade de ter liberdade, tá? Liberdade de se ter propriedade e a liberdade de ser igual perante a lei, né? Sobre todos serem iguais diante a lei. Isso também é um fator muito importante para o crescimento e a prosperidade de um país, ok? E depois, obviamente, a liberdade econômica, tá? Por que liberdade econômica? Quando a gente fala em liberdade econômica, principalmente da não intervenção do Estado, tá? E da competição, de não monopólios, não se ter monopólios, de gerar competição. Quando você gera competição, você melhora muitas coisas. Por quê? Por exemplo, quando você tem um produtor dessa caneca, por exemplo, tá? Se eu tivesse apenas um produtor, esse produtor ele iria ter um monopólio, ele ia ter o domínio, ele iria falar quanto custa essa caneca. Por exemplo, essa caneca podia custar R$100 e se você não tivesse de onde comprar, você teria que pagar R$100 essa caneca. A partir do momento que eu tenho mais de um produtor dessa caneca, por exemplo, e eu tenho, ao invés de um, eu tenho 10, o preço dessa caneca provavelmente vai cair. Por quê? Porque eu tenho 10 produtores e eu tenho uma pessoa interessada em comprar, por exemplo, a caneca. Agora, se eu tiver o cenário contrário, se eu tiver 10 pessoas interessadas em comprar, mas eu tenho um produtor de caneca ou uma caneca disponível, bom, obviamente o preço dessa caneca vai ficar muito mais alto. Então a liberdade econômica gera competição e isso melhora muito o mercado, porque um empreendedor vai querer fazer melhor, vai querer fazer mais rápido, vai querer contratar mais mão de obra qualificada, você vai ter que ter uma educação forte, enfim, todas as engrenagens da economia começam a funcionar quando você tem uma liberdade econômica, ok? Vamos para o próximo ponto, que é o item 4, que é ter um Estado eficiente, tá? Isso é um fator fundamental para que um país cresça e seja próspero, tá? Então, quando você tem um Estado eficiente, ele garante o bom funcionamento dos poderes. E quais são esses poderes? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, ok? O poder legislativo faz as leis, o executivo executa as leis e o poder judiciário julga aí, com base nas legislações, né, eventuais discordâncias, problemas, enfim, é o judiciário que vai fazer essa parte. Então, o Estado bom e eficiente vai zelar muito por isso, ok? Né? Um Estado menor, a gente vê que as maiores e melhores economias com a melhor qualidade de vida
para a população, tem um Estado menor, com gastos menor, com a máquina pública não inchada, não inflada, tá? Eles vão, perdão, eles vão buscar isso dentro do seu governo, né? Depois, o Estado eficiente também vai fazer um controle da inflação, que uma inflação descontrolada, vamos olhar aí, Argentina, Venezuela, tá? Hoje o preço dessa caneca está R$ 10 na parte da manhã, na parte da tarde essa caneca pode estar R$ 20. Não existe uma economia que se sustente com uma inflação alta e descontrolada, ok? Então, o governo, o Estado, ele tem esse dever de sim controlar a inflação dentro de um país, certo? O Estado também vai colocar algumas políticas sociais para aquelas pessoas que são menos favorecidas, mas o Estado vai fazer essa política social. O ideal é que ele dê condições dessas pessoas, né, entrarem, né, a ter acesso a essa educação, a passarem por esse processo de aperfeiçoamento, certo? E dê condições de que eles se sustentem por si só, certo? E não vivam de políticas sociais, porque isso é muito ruim. Mas se você tem uma economia forte, muito provavelmente essa questão de política social vai ser bem reduzido, ok? Então, esse é o quarto item, né? E aí, obviamente, lógico, tá? Investimentos em infraestrutura, estradas, telecomunicações, enfim, o Estado vai criar um cenário propício para que isso tudo seja melhorado, porque isso tudo vai proporcionar o desenvolvimento do país e da economia, certo? Item 5 e não menos importante, item 5 e item 6, que é lógico, obviamente, ter uma boa saúde e uma boa segurança, porque não adianta você ter todo o resto, mas a sua população adoecer e morrer jovem e não ter segurança para ir trabalhar, por exemplo, tá? Então são itens aí que são absolutamente necessários que fazem um país crescer e ser próspero, tá? Agora, de fato, eu vou entrar, tá, nas propostas econômicas. E vamos começar aqui pelo candidato Lula, tá? É possível que esse vídeo fique extenso, mas se você é preocupado com a situação do seu país, eu peço para que você fique até o final desse vídeo e veja, porque vai ter muito conteúdo legal aqui ainda, tá? Fica até o final desse vídeo que vai ser muito importante para você entender o que está acontecendo, entender o que acontece no seu país, ok? Vamos voltar lá para a tela. Certo? Então, quais são as propostas econômicas do Lula? Primeira, manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Substituição da lei de teto de gastos para um novo marco fiscal. Fim da política de paridade internacional de preços da Petrobras. Tá? Discussão sobre a legislação trabalhista. Reforma tributária com simplificação de tributos e modelo progressivo. Retomada de investimentos públicos em infraestrutura e habitação. Essas são as propostas econômicas do Lula, certo? E agora eu vou ler aqui para vocês as propostas. E tem aqui a última, perdão. Estímulo ao investimento privado por meio de crédito, concessões e parceria, tá? Agora eu vou ler aqui para vocês a proposta econômica do Bolsonaro, tá? Liberdade econômica como bem-estar social. Privatizações de estatais. Reforma tributária com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda, certo? Reforma administrativa com foco na valorização do servidor e manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Bom, eu vou comentar algumas coisas aqui das duas propostas, certo? Mas assim, basicamente, deixa eu voltar aqui para minha carinha. Basicamente, as duas propostas, elas têm coisas em comum, tá? Tem algumas particularidades em cada uma delas, e eu vou falar aqui bem rapidamente sobre cada uma, e no final eu vou dar a minha opinião de qual proposta eu de fato acho melhor para o nosso país, ok? Vamos lá para a tela.
Vamos lá mais uma vez para a tela. Bom, o Lula fala aqui em manutenção do Auxílio Brasil. Nenhuma novidade, certo? Nenhuma novidade. Ele vai manter isso aí para o ano que vem. E esse é um ponto em comum que as duas propostas têm, tá? Substituição da lei de teto de gastos para um novo marco fiscal. Bom, os dois candidatos falam disso, certo? Falam de melhorar esse teto de gasto, certo? O governo do Bolsonaro agora, ele acabou sendo obrigado a furar o teto de gastos por, lógico, obviamente, a questão da pandemia, certo? Foi necessário, mas foi um furo que ele já voltou, né? Enfim, mas não quero discutir sobre isso. Só quero te dizer as coisas que tem em comum e o que não tem e falar sobre item a item, tá? Bom, fim da política de paridade internacional de preços da Petrobras. Esse item da proposta econômica do Lula em particular é um item que me preocupa bastante, porque eu fico imaginando como é que ele vai fazer isso. Primeiro porque o barril de petróleo é uma commodity mundial e ele é cotado em dólar, certo? Então não importa da onde você vai comprar, da onde vai vir, vai ser cotado em dólar. E o Brasil importa muito petróleo, certo? O Brasil não é autossuficiente em petróleo. E ele vai ter que importar e ele vai ter que pagar em dólar. Tá? Ele vai ter que usar a cotação do dólar. Então eu fico imaginando como é que ele vai fazer essa mágica, tá? Não, de fato, eu não entendi. E por mais que ele crie algum outro mecanismo, se ele criar algum outro mecanismo e tender a colocar o preço para baixo dos combustíveis, muito provavelmente isso, obviamente, é uma intervenção direta na Petrobras e tomara que, mas com certeza vai acontecer se ele fizer isso, a Petrobras vai começar a ter prejuízo, tá? E isso é muito preocupante, ok? Muito preocupante mesmo. Quase aí nos governos aí anteriores, a Petrobras quase quebrou, tá? Por conta, uma das coisas foi por causa disso, certo? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante aí na proposta dele, que particularmente eu não sou nada a favor, tá? Discussão sobre legislação trabalhista. Na verdade, é um pouco vaga, né, esse assunto. Ambos os candidatos falam na legislação trabalhista, em mexer na legislação trabalhista. Particularmente, eu acho necessário mexer para o Brasil crescer economicamente. Enfim, vamos ter que ver qual é essa discussão, né? Reforma tributária com simplificação de tributos e modelo progressivo. Tá? Basicamente, isso já existe, né? É o Simples Nacional, é uma simplificação de tributos que tem um modelo progressivo. Vamos ver como é que vai ficar, se eles pretendem aumentar aí as faixas de faturamento para diminuir, enfim, vamos ver como é que será essa reforma tributária. É importante sim ter uma reforma tributária, tá? O país precisa disso, certo? Retomada de investimentos públicos em infraestrutura e habitação. O Lula fala aí na retomada do Minha Casa Minha Vida, né, e do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Vamos ver também como é que vai ficar essa situação. É muito importante, obviamente, investir nisso. Sou extremamente a favor, sim, de investir em infraestrutura, também na habitação, na melhoria. Com certeza isso ajuda muito o país a andar. Afinal de contas, a construção civil é o grande motor depois do agronegócio no Brasil, principalmente para geração de emprego, tá? Quando você tem obras públicas, a geração de emprego geralmente ela é forte, tá? Estímulo ao investimento privado por meio de crédito, concessões e parceria. Ok, isso também é interessante, tá? Se chamar aí empresas para investir aí no Brasil em melhorias, enfim, né? Também é muito parecido com o que o atual governo já está fazendo, né? Tem grandes contratos que foram fechados aí que vai vir muito investimento de fora, já está fechado, já está contratado, e isso com certeza continuará caso
um segundo mandato, né? Agora o Bolsonaro, vamos aqui discutir as políticas econômicas, tá? Liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social. Bom, é o que a gente falou, né? Quando você tem liberdade econômica, você vai naturalmente estimular a competição. Então, isso é com certeza muito positivo para qualquer economia, muito positivo mesmo, tá? Isso dá muito certo, tá? Privatização de estatal. Particularmente, eu também sou a favor, porque você está diminuindo o Estado, tá? Quanto menor for o Estado, quanto menor for a intervenção do Estado nas empresas, com certeza é muito melhor, tá? Eu também acho que é uma política econômica extremamente importante, né? Afinal de contas, nosso governo tem ainda muitas empresas debaixo do seu guarda-chuva de empresas e a privatização gera caixa para fazer outras coisas mais importantes no governo, certo? E com certeza o setor privado é melhor em administrar essas empresas do que o governo, tá? Reforma tributária aí com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda, certo? Também tem que ver como é que vai ser essa reforma tributária, mas, assim, a correção do imposto de renda particularmente, ela é necessária, faz tempo que não tem um reajuste bom, né, de fato, e isso, na prática, vai reduzir o imposto de muita gente, tá? Você que tem que ganhar 2.000 e pouquinho aí, já paga o imposto de renda. Então, essa alíquota vai ser aumentada em 30%. Então, você vai ter uma folga de 30%. Ou seja, vai demorar um pouquinho mais para você começar a pagar, certo? Então, vamos ver. Isso reforma tributária para diminuir os impostos sempre é muito bem-vinda, tá? Sempre é muito bem-vinda, com certeza. Com certeza vai ajudar o país caso isso seja aprovado também, tá? A gente fala aí com a reforma administrativa com valorização do servidor. Essa proposta administrativa é muito interessante, tá? Eu acho que já foi até foi tentado discutir isso, mas não quiseram. Mas eu acho importante, eu achei muito interessante uma coisa dessa reforma administrativa é que o servidor público ele vai passar por um período de avaliação. E se ele não for bom, ele não vai ser efetivado, ele não vai de fato ganhar a estabilidade, tá? Quem já tem, já tem. Mas os novos vão passar por esse período de avaliação. Afinal de contas, né, você já foi em algum lugar público, alguma repartição pública, a grande maioria das vezes você é muito mal atendido, tá? Com muita má vontade, falta de profissionalismo, num serviço, um atendimento péssimo, tá? Então, isso, no longo prazo, ajudaria muito a melhorar, sim, o sistema, o atendimento, o serviço público de uma forma geral, tá? E eu também acredito que isso serviria também para, de repente, cargos que não são mais úteis, enfim, isso acontece em qualquer tipo de negócio, tá? Eu tô olhando o serviço público como um negócio. Então, às vezes, você tem ali um cargo que hoje ele é concursado, você não pode exonerar aquela pessoa do nada e que está sendo um peso, que de repente se você tivesse um mecanismo que pudesse dispensar e desonerar a folha do governo, isso seria uma alternativa, tá? Talvez isso seja muito, talvez não, isso vai ser muito importante também para a economia do nosso país, né? Outra coisa que é a manutenção do Auxílio Brasil também, no mesmo valor de R$ 600, mesma coisa que a outra proposta lá do Lula também, tá? Então, basicamente, essas são as propostas tanto do Lula quanto do Bolsonaro, tá? E agora eu vou dizer para você o que eu acho, tá? Particularmente, eu acho que a proposta do Bolsonaro ela está mais alinhada para uma economia que vai crescer e continuar crescendo pelos próximos 10, 15 anos, tá? Então, por conta disso, eu acho sim a proposta econômica do Bolsonaro melhor do que a proposta do Lula, tá? Por outros motivos também, né? Afinal de contas, o Lula ele quer interferir na Petrobras, ele defende aí uma intervenção maior, um Estado maior, e eu não acho isso interessante.
Então, bom, mas essa é a minha opinião, beleza? Bonitões, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal e deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha da proposta do Bolsonaro e o que você acha da proposta do Lula? Beleza, bonitões? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!